Olá, boa noite. Olá, 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 olá. Boa noite. Oi, pessoal, já estão entrando. Boa noite, boa noite. Muito bem, o pessoal já está chegando. Que legal, que joia. Boa noite, gente. Então, hoje a gente vai fazer uma live sobre a questão do desejo sexual feminino e eu tenho uma convidada que é minha aluna no curso de terapia sexual e ela é uma terapeuta já com bastante experiência, então ela vai agregar muito hoje aqui. Eu daqui um pouquinho já vou chamar ela para ela entrar aqui e poder se apresentar e também a gente poder começar a conversar. Mas antes eu queria saber de onde vocês são, coloquem aí as cidades, né, para eu ver, mandem um oi, coloquem aí a cidade de onde vocês são e eu vou lendo aqui para vocês. Vamos lá. Ai, tô muito feliz porque fazia tempo que eu não vim aqui, né? É tanta coisa, sempre Santa Cruz. Olha só, vão me falando de onde vocês são, vão colocando aí. Araguaiana, Tocantins, Porto Alegre, Araranguá, Lajeado, olha, eu atendo amanhã em Lajeado, Parnaíba, Piauí, Novo Hamburgo. Oi, Andréia, tudo bom, minha amiga? São Paulo. Olha, muita gente entrando aí, hein? Que legal. Que joia, muito bem. Enquanto isso, Marília, se aparecer aí para tu me chamar, tu me chama aí que eu vou te incluir, tá? Ó, Lajeado também, Catalão, Goiás, Aracaju, olha as minhas alunas de Aracaju, Bahia, Mato Grosso. Muito bem, gente, muito bem, muito bem. Antônio Prado, Mato Grosso, muito bem. Sul de Minas, olha que legal. Oi, Glauci. Muito bem. Joia. Vamos lá. Marília, consegue me chamar aí para eu te incluir na live? Interior de São Paulo. Isso, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Marília já vai entrar, gente. Oi, Marília. Oi, Bárbara, tudo bom? Tudo, boa noite, prazer te receber aqui. Boa Nossa, eu noite. tô muito, muito feliz. Eu também, muito feliz, muito honrada com o teu convite. E é uma alegria realmente poder participar aqui desse momento contigo. E com os Tá, teus seguidores também, né? joia, que legal. Então, vamos lá, Marília, eu queria que tu te apresentasse para as pessoas, para elas te conhecerem, né? Falar um pouco do teu trabalho, né? Tu é do interior do Rio Grande do Sul, então também, né, assim, poder falar um pouco da tua vivência e a gente poder entrar no tema depois. Beleza. Então, meu nome é Marília Zanella, eu sou psicóloga há quase 22 anos, tenho especialização em terapia de casal e família, em arte terapia, enfim, vários cursos. E desde o início, já desde a faculdade, eu já fiz um curso, um grupo de estudos sobre sexualidade, porque já era uma área que me interessava. E agora eu estou bem feliz de poder participar do curso contigo, né? E poder me atualizar um pouco nessa área. Enfim, eu trabalho em consultório, já trabalhei em Caxias do Sul também, e agora trabalho aqui em Antônio Prado, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Sim, maravilha. E tu faz atendimento online também, né, Marília? Quando necessário, às vezes, né, algum paciente também tem como a gente organizar online, sim. Tá, muito bem, joia. Então vamos lá, a gente vai falar sobre o desejo sexual feminino, né? Que é um assunto assim que é recorrente, a gente está sempre o tempo inteiro
atendendo pacientes com relação a esse tema, né? Assim, é algo que persegue as mulheres, é algo que persegue os casais, né? E a gente podendo falar um pouco sobre essa questão do desejo vai contribuir muito para as pessoas poderem ter uma vida sexualmente mais plena, né? Porque às vezes a gente falar de sexualidade é um tabu muito grande. Então, no momento que a gente começa a desmistificar, isso também vai se tornando mais acessível e a gente pode, então, ter uma vida muito mais tranquila, muito mais saudável, né, com relação à sexualidade. Essa é a ideia, né, Bárbara? E eu acho que essa possibilidade que tu abre também, né, com esse meio de comunicação, o trabalho todo que tu faz, chegando a tantas pessoas e realmente, como tu estava dizendo, né, falar de sexualidade é muito difícil, ainda é muito difícil. Então, ter esse espaço onde as pessoas podem se informar, e uma informação de qualidade, uma informação séria, é algo muito especial e é um privilégio realmente, né? Poder ter esse espaço e as pessoas poderem usufruir dele. Então, sim. E a questão do desejo realmente a gente conversa com os amigos, a gente vai ouvir isso no consultório, né? Acho que é provavelmente uma das maiores queixas, né? Se a gente pode falar assim, em termos de sexualidade, uma das maiores procuras é em relação à questão do desejo, né? Quem te acompanha já há algum tempo já te ouviu falar da resposta sexual humana, né? Então, que ela tem 4 fases, que é o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Então, nós vamos falar hoje sobre essa primeira fase da resposta sexual humana, que é o desejo. Especificamente, a gente vai falar sobre o desejo feminino, né? Acho que uma coisa importante, assim, da gente já trazer num primeiro momento é colocar que o desejo, ele é responsivo. O que isso significa? Que ele precisa de estímulo. E aí que já pode já começar a gerar dificuldade, porque a maior parte das pessoas pensa que ele vai surgir sozinho, tipo passe de mágica, né? Que não precisa fazer nada e eu naturalmente vou ter desejo. E não, né? Quer dizer, para realmente que se tem o desejo, é importante que se tenha estímulo. Né? Então, isso depois, no decorrer da live, aqui tem algumas dicas de como a gente pode trabalhar isso, né? Para poder estar melhor, lidar melhor, né? Com a nossa sexualidade e podendo ter mais desejo. Tá me ouvindo Isso. bem, Bárbara? Eu tô te ouvindo, só deu uma trancadinha na imagem, mas tô te ouvindo. Tá, posso seguir? Pode seguir. Tá. Então, tem muito assunto que a gente poderia falar, muita coisa, mas eu procurei eleger alguns tópicos, assim, que eu acho que são importantes e vamos tentar falar um pouquinho sobre eles. Pensei que a gente poderia conversar um pouquinho sobre os fatores que podem contribuir para que haja uma diminuição ou uma falta do desejo, né? Então, vamos pensar que tem algumas coisas que podem afetar, né, a questão da nossa libido. Então, a gente pode pensar que tem questões físicas que podem interferir, né? Então, situações hormonais, uma mulher no puerpério, na menopausa. Então, é sempre importante que a gente também descarte a questão física, né? Quando se tem uma diminuição do desejo, é importante que a gente avalie a questão física também. O uso de medicação pode também afetar a questão do desejo, né? Principalmente a classe dos antidepressivos. Então, é comum, assim, algumas pessoas relatarem que com o uso da medicação, elas têm uma diminuição do desejo. Isso, Claro, Marília, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tu tá me vendo? eu te vejo travada. Travada. Pois é, eu também. Deixa eu só confirmar aqui Deixa eu só ver se tá tudo certo. Tá. Pessoal, dão Vai lá. notícias aí, se estão nos ouvindo, se estão nos vendo. Para ti também tá travado aí. Eu te ouço, tem a tua imagem, mas tá travado. Parada, né? Uhum. Tá, eu não tô conseguindo saber se tá tudo certo. Deixa eu ver aqui só um pouquinho.
Deixa eu só ver se tá rodando mesmo aqui ou não. Vamos ver. Eu vi aqui alguém dizendo que não te vê. Que tá não me vê, travado. mas escuta. Deixa eu ver uma coisa. Se cair, a gente volta, tá? Estão Se cair, a ouvindo gente volta. Tá. Tu quer tentar reiniciar? Isso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Se cair, a gente volta. Espera só um pouquinho. Oi? Alô? Oi? Alô? 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 Agora voltou, né? Eu tô te vendo e tô te ouvindo. Então tá. Então agora voltou. Voltou? Tá bom. Isso, muito bem, pessoal. Tá. Acho que Tu eu tava vinha falando da questão questão do desejo, né? e falando da Que o questão da desejo ele é responsivo, né? Que tem alguns fatores que, na verdade, contribuem para ele aumentar ou diminuir, né? E tu estava falando das questões físicas, não sei se o pessoal escutou, né? E também tu estava começando a falar da questão do uso da medicação, né? Que até é algo que influencia bastante, né? Mas hoje a gente já tem também medicações que não tem tanto prejuízo, né? Então, quando as pessoas têm prejuízo com relação ao desejo, à libido, eles têm que conversar com o psiquiatra ou a psiquiatra para que eles possam amenizar esse efeito colateral, né? E Muito bem, o pessoal está botando que agora sim, agora voltou. Muito bom. E ao mesmo tempo, né, Bárbara, claro que assim, de repente uma pessoa deprimida vai ter muito menos desejo do que alguém que está usando um antidepressivo e que no período de adaptação talvez sinta alguma dificuldade, né? Mas o benefício acaba sendo maior, então é importante também poder manter essa medicação ou conversar realmente com o médico e ver se tem alguma outra opção melhor para aquela pessoa, né? Isso é uma coisa interessante, né? Que a depressão, por exemplo, existem várias formas de depressão, né? Desde a irritabilidade até aquela pessoa que fica na cama sem ânimo, sem força para sair, né, da cama. Então, assim, precisa tratar isso primeiro para depois tratar a questão do desejo, porque a pessoa, né, Marília, ela vai não ter disposição interna para se conectar com outra pessoa, né? Ela tá tão frágil, ela precisa de tanto, né, que ela não vai ter essa conexão mesmo, né? Então pode ser sim um dos fatores que contribui para a diminuição ou para a falta. E por isso que é importante a gente tentar encontrar aí qual é o motivo dessa falta de desejo, né? Para realmente poder ir na causa. Um outro fator que eu vejo como bastante importante e que infelizmente acontece muito, né? É a questão de traumas na infância, né? É muito comum a gente ver mulheres que foram violentadas, até numa aula, né, que tu estava dando sobre isso, falando de que hoje se usa o termo, né, de ofensa sexual, ao invés de abuso sexual, mas muitas mulheres, né, sofreram abusos na sua infância e isso compromete muito todo o desenvolvimento da sua sexualidade, né? Às vezes elas nem lembram que tiveram esse abuso e aí no decorrer do processo terapêutico é que vão reavivando essas memórias. Outras vezes passaram por situações que nem percebem que aquilo era uma situação que não era legal, que foi abusiva, né? Eu estava lendo essa semana
um comentário de uma seguidora num outro grupo do Insta, que estava se falando sobre isso também, e ela comentou que quando criança ela ia na casa da madrinha e dormia na mesma cama do casal, e ela tinha 7 anos. E que depois de adulta, né, como é perturbador ainda para ela as memórias da cama se mexendo, dos ruídos, né? Então, às vezes, a criança presenciar uma cena de sexo já é uma coisa que pode ser muito traumática, né? Porque, enfim, é uma perna para cá, uma perna para lá, um gemido, a criança não vai nunca entender que aquilo é uma coisa boa. Então, presenciar uma cena assim também pode ficar como um trauma e repercutir depois, né, durante todo o seu desenvolvimento e a sua vida sexual. Sim, porque a criança, né, ela não está preparada emocionalmente para dar conta daquela experiência, né? Maria, tu está colocando uma coisa muito importante mesmo, né? Os pais é que têm essa responsabilidade, né? Os adultos é que são responsáveis por cuidar dessa criança, né? E às vezes não se dão conta, Uhum. realmente. E é isso mesmo também, essa questão de quem é que cuidava dessas crianças, quem era a figura de segurança. Aí, se não foi cuidado, se não teve essa segurança, essa confiança lá no início, como é que vai se entregar para um parceiro? Como é que vai ter confiança? Como é que vai se sentir confortável numa relação? Então, isso tudo pode afetar, né? Uhum. Pode afetar. Um outro fator também, experiências sexuais negativas, né? Então, de repente, o início da vida sexual não foi legal, às vezes por falta de conhecimento, né? Ou uma mulher que tenha dor na relação, dificuldade na penetração, né? Que são problemas das outras fases ali da resposta sexual. Provavelmente ela vai ter dificuldade e ela vai tentar evitar. Então, o desejo também vai diminuir. Né? Então, também a gente vai ter que ir olhando em qual é a fase realmente que existe um bloqueio, que existe uma dificuldade, para poder entender todo esse processo e poder auxiliar essa pessoa, enfim, a viver de forma mais plena e satisfatória a sua sexualidade. Né? Uhum. Outras Isso. coisas que eu fiquei pensando também, alguns momentos de vida, momentos muito específicos, assim, né? Uma pessoa passando por uma situação de desemprego, um divórcio, uma doença na família, um luto. Então, são situações muito específicas onde a pessoa não vai ter energia para colocar realmente na questão sexual nesse momento, né? Porque está demandando dela muitas outras coisas. O emocional dela está fragilizado, está vulnerável. Então, também são momentos em que isso pode acontecer. E o quanto é importante a gente perceber quando é uma situação específica, né? Ou quando ela perdura. Quer dizer, por mais de 6 meses, com muito sofrimento psíquico, trazendo dificuldades para a relação. Então, aí já é o momento da gente cuidar. Pode até ter iniciado num momento assim da vida, né? Num luto, por exemplo. Mas se persistir, né? É uma coisa que vai precisar ser olhada com mais cuidado e possivelmente vai precisar de algum tratamento. Né? E eu me lembrei de uma outra coisa também, né, Marília, assim, a própria questão hoje da crise financeira, né, das mudanças nos papéis, né, assim, daqui a pouco a família tinha uma situação, aquela situação mudou, né, isso vai influenciar, né, tu recebe aí, eu recebo também, né, muitos homens também com diminuição no desejo, né? Nós estamos aqui falando especificamente do desejo feminino, mas se a gente quiser falar no masculino, ele está muito ligado a esses momentos de vida, né? Uhum. Essas situações novas, né? Assim, onde é que se tinha uma posição e agora essa posição mudou, né? Houve houve a necessidade de uma readaptação, né? Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância disso mesmo, Uhum. né? E os homens até sofrem mais porque tem toda uma pressão social, né, instituída de que eles têm que estar sempre prontos, né, estar sempre Uhum, com como se vontade. fossem uma máquina. Uhum, uhum. Na questão das mulheres, tem um outro aspecto que eu acho que é legal a gente conversar,
que pode interferir bastante, que é o momento em que se inaugura a família, né? A chegada dos filhos. Então, até então era um casal, né? Tinha seu espaço, estava tudo tranquilo, e de repente precisa haver uma readaptação para a entrada desse filho, né? Então, esse é um momento muito delicado, né? E que pode gerar, sim, dificuldades nessa questão do desejo, porque, enfim, a mulher está super voltada, né, para sua cria e precisa, num primeiro momento, estar, né? Quer dizer, o peito é para o filho, né? Tem toda uma mudança hormonal do corpo, né? Toda a questão física, emocional, muito ligada também à ideia do papel de mãe. Ainda se tem muito isso, que mãe não transa, mãe é assexuada, né? Então, quer dizer, quando se transforma em mãe, talvez já de alguma forma no inconsciente já mude alguma coisa, né? E como é importante o casal estar conectado nessa fase, o homem também saber o que está acontecendo com essa mulher, como é que as coisas funcionam, para que ele possa dar um suporte e ser um momento realmente onde eles vão se conectar, talvez de uma outra forma, não tão sexualmente agora, mas de uma outra forma, que é muito rica também. E que aos poucos ela vai voltando, né? Muito com o apoio dele, né? Sendo convidada por ele a voltar para esse lugar também do casal, né? A mulher também fica um tempo fora do trabalho, ela também deixa de fazer outras coisas e aos poucos ela vai retomando a sua vida. Da mesma forma com a questão sexual, né? E aí eu estava lembrando, Bárbara, que esses dias tu colocaste ali nos teus stories uma pergunta, qual era o maior estímulo sexual? E aí, não sei se tu lembra que muitas seguidoras colocaram que era o marido cooperar nas tarefas domésticas e com os filhos durante o dia, né? Aham. Então, como isso é interessante também a gente perceber as diferenças entre homens e mulheres. O homem, ele é muito mais visual, muito mais tátil, a mulher é mais emocional, é mais auditiva. Então, não tem nada mais sexy para uma mulher do que um cara parceiro, comprometido, né? Que não usa aquele discurso, estou te ajudando, cuidei do filho para ti. Não, né? Não está ajudando. Ele precisa assumir o seu lugar, se comprometer com a sua função aí. Isso vai fazer com que esse casal consiga ficar muito mais conectado e a mulher se sentir atraída por esse homem, até porque ela vai admirar ele. E para ter tesão, precisa ter admiração. Dificilmente a gente vai sentir atração, pelo menos por um longo tempo, né? Se não houver admiração. Então, Nossa, isso para a mulher é uma coisa muito importante, porque ela admira as atitudes do homem, né? Ela sente tesão e ela se entrega mais exatamente por isso que tu está falando, assim, né? Do quanto que ele tá junto na relação, o quanto que ela sente assim que ela não tá sozinha, né? E é uma coisa muito diferente para a mulher, né? E o homem não, o homem ele é visual, ele já olha, ele já sente tesão, ele já, né? É muito mais rápido, né? Tem a ver com a testosterona também, né? Que a mulher tem uma quantidade menor, mas está muito ligado a isso também, né? e entender essa diferença, como é importante também, porque o homem está muito mais pronto, né? Como tu estava dizendo, muito mais rápido para a questão sexual. E a mulher, a tua sócia que, né, fala aí também, precisa de, quer dizer, para o homem ter o pênis com uma ereção, né? E ter lá ser bombeado com sangue, é muito rápido. Para a mulher, para acontecer isso na vagina dela, precisa de pelo menos 15 minutos. Então, na verdade, ela demora muito mais para estar realmente com o corpo preparado para o ato em si, para a penetração, né? Então, saber disso é importante, porque senão também o homem vai com muita sede ao pote, muito rápido, isso fica desconfortável para a mulher, e aí já começa aquela coisa, sai daqui, tô cansada, tô fazendo alguma coisa, e vai se esquivando, né? Também porque de alguma forma não se sente mobilizada ali por aquela forma de abordagem que ele usa. Então, conhecer como cada um funciona também faz com que a gente tenha uma vida sexual mais plena, mais satisfatória, né? Isso. Tem um rapaz aqui dizendo assim, não critiquem os homens. A gente não está criticando, viu?
Eu atendo muitos homens e acho assim, os homens, nossa, eles têm uma tarefa aí que às vezes é maior do que a da mulher, né? Que é essa coisa de não conseguir disfarçar quando não tem desejo, né? Porque não vai ter ereção, uma série de coisas. E a gente está falando só das diferenças, viu, Lucas? Fica tranquilo aí que a gente não está criticando, não. Até porque todos são Olha, que bom que importantes. tem homens nos ouvindo, né, Marília? Porque eles precisam saber mesmo sobre a questão do desejo sexual feminino, como é que isso acontece, né? Quais são as coisas que eu brinco assim, que vem aquele checklist na cabeça da mulher, né? E eles têm que se dar conta de que para a mulher ela precisa mesmo desse tempo, dessa conexão especial, né? Uhum. Muito bom. Muito bom. E acho que o Lucas aí já está em vantagem, né? Porque de alguma forma ele está se interessando, ele está buscando conhecer, e realmente é isso que tem que acontecer. Tanto como as mulheres precisam conhecer de como funciona o homem, de como é que eles pensam, de o que que atrai eles e vice-versa, né? Então, quanto mais a gente se conhece e conhece o outro, melhor, mais chances a relação tem de ser boa, né? Muito. Uhum. Uma outra questão, Bárbara, até estava olhando aqui na minha colinha, que eu acho que é fundamental a gente falar, que é a questão dessa educação repressora que todos nós tivemos, né? E que vem de muito tempo, que sempre o sexo foi ligado a algo sujo, feio, perigoso, vulgar. E por mais que hoje a gente ache estranho, assim, ninguém verbaliza isso hoje, mas a gente carrega isso, inconscientemente a gente tem isso. Eu vi também num post teu esses dias, né? Duas meninas de 20 e poucos anos dizendo que se sentiam sujas, que não conseguiam manter relação. Então, isso ainda é muito presente. Então, isso traz muitas consequências, né? E principalmente para as mulheres, porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, machista, onde a mulher não tinha direito ao seu corpo, à sua sexualidade. Quem sempre comandou foi o homem. Com a pílula anticoncepcional, isso começou a ficar um pouquinho mais tranquilo, a mulher começou a ter um pouquinho mais de poder de escolha, vamos dizer assim. Mas ainda isso é muito forte. E é assim, a gente vê isso em mulheres de 20, de 30, de 40, de 50, de 60. Tá aí, né? Mulheres que não se conhecem, que não tocam o próprio corpo, né? O genital da mulher, ele é todo mais interno, então ele dificulta mesmo, né? O homem é todo mais externo, fica tudo mais fácil. Um menino pequenininho que coloca a mão lá no pintinho, tranquilo, né? Ele se acostuma e fica a vida toda colocando a mão aí. Uma menina que colocasse a mão na sua pepequinha, tira a mão daí, que coisa feia, a menina não faz isso, fecha as pernas. E a gente foi crescendo ouvindo isso? Então, fecha as pernas, não faz isso é feio. Como é que depois a gente vai se tornar uma adulta super tranquila, resolvida, né? Muito complicado. Então, A gente não teve essa questão da psicoeducação sexual, né? A gente aprendeu sobre os órgãos genitais, o que é o pênis, o que é a vagina. Não era explicado que tinha um clitóris, né? E assim a gente achou que era educado sexualmente, só que não, né? Ou sabia que era menstruação, ou a primeira ejaculação, mas era só. Isso hoje, o nosso propósito também, enquanto psicólogos, né, Marília, e tu também aí, né, no teu espaço, é poder gerar essa educação, é transformar essas informações em autoconhecimento, né? Falando nisso, assim, eu estava conversando hoje com duas sobrinhas minhas, uma tem 15 e outra tem 17. Porque eu estava perguntando como é que tinha sido na escola, né? E elas, não, gente, não teve nada de educação sexual. Então, teve sobre a questão biológica, reprodutiva, né? Então, isso é como era quando eu estava no ensino médio, né? Vou até contar uma historinha para vocês, na minha experiência no ensino médio. Então, normalmente era só falado sobre a questão reprodutiva, né? Mas teve lá um professor que se arriscou a falar um pouquinho mais. Enfim, só vou colocar uma coisa que ele falou. Chega ele lá, começa a falar de masturbação, falando que não era uma coisa legal, que não devia ser feita, tarará.
Até porque Que quem se não devia ser feito. devia. Quem se masturbava iria ter muitas espinhas no rosto. Tu imagina um bando de pré-adolescentes Todo mundo cheio cheio de de espinha. espinha, tipo, abaixando a cabeça. Então, olha o estrago que isso pode ocasionar. Entende? Porque aí a ideia, nossa, tá na minha cara que eu tô fazendo algo errado, feio, e que eu tô fazendo escondido, né? E que agora me descobriram, sabe? Então, assim, o cuidado que a gente tem, porque uma coisa que a gente fale para uma criança ou para um pré-adolescente, cara, isso pode ter um efeito muito ruim. E aí, esse mesmo Sim. professor, depois de um tempo, eu formada, fui convidada numa instituição para fazer uma palestra. E ele trabalhava lá. E eu falei, gente, eu vou ter que falar com ele, né? Porque não é possível que ele, sei lá, continue reproduzindo isso. Aí fui numa boa, né? Me dava super bem com ele, conversar sobre as aulas de educação sexual e tal. E aí eu falei para ele, tu ainda fala que masturbação dá espinha no rosto? Né? E ele se assustou assim, aí a gente foi falando e eu tentando mostrar para ele que era algo saudável, natural, que fazia parte do desenvolvimento, que é importante a gente passar a informação correta. E aí ele me olhou assim bem sério e falou: "Mas e quando é feita com malícia?", né? Então aí, tu entende? Então imagina o que vai sendo reproduzido, né? A falta de informação, o não conhecer, o não entender. Então, por isso que eu falo também de buscar a informação, mas a informação correta. A gente não tem obrigação de saber, os pais não têm obrigação de saber, mas a gente pode buscar ajuda, né? Isso eu acho que a gente tem obrigação de poder buscar a informação correta para passar para os nossos filhos, para passar para os nossos alunos, nós para os nossos pacientes, né? Então, e aí eu vejo hoje falando com as minhas sobrinhas que não mudou muita coisa, né? Ninguém fala de sentimento, de relacionamento, de prazer, é como se isso não existisse. Então, Sim. também tem espaço para isso. É, eu tive uma experiência no ano passado também de uma atividade na escola, aonde a gente podia ser patrocinador, né? Uhum. E aí a inteligência erótica foi barrada por ter esse nome, porque iria assim, suscitar, né, como se fosse um incentivo Estimular. ao sexo, né? Então, assim, são essas coisas que a gente ainda enfrenta hoje mesmo, né? São preconceitos, é a falta de conhecimento. Tinha uma pergunta aqui, né, Marília, que eu acho que talvez fecha bem com esse assunto, que se a gente voltar depois a gente vai perder. Vai lá. A Rita está perguntando assim, porém, hoje em dia, como dar uma educação para crianças? Se está muito abusiva, algumas pessoas como agir, né? Tu tem alguma sugestão de como educar as crianças hoje? Bom, aí daria uma outra hora de conversa, né? Mas É eu isso. que basicamente o adulto tem que trabalhar a sua sexualidade, né? Buscar ajuda para aquilo que ele não entende, porque, ok, a tua limitação como mãe, tu não consegue falar sobre sexo com teu filho, mas vamos lá, vamos comprar um livro, vamos buscar uma tia, uma madrinha, uma amiga, uma psicóloga, alguém que possa ter esse cuidado e conseguir passar a informação correta para esse teu filho. Isso, Principalmente. e dependendo da idade também, né, Marília? Assim, por exemplo, quando é criança pequena, né? De poder dizer assim para a criança, olha, ninguém pode mexer na tua pepeca, ninguém pode mexer no teu Uhum. pinto, né? O Assim, nós perigo. estamos protegendo a criança, né? Depois, na Uhum. adolescência, pré-adolescência, poder explicar, olha, né? Os adultos fazem sexo, né? Porque eles já vão aprendendo essas coisas. Então, assim, mas ainda não é uma coisa para tu fazer, ainda é uma coisa que tu vai te desenvolver na tua sexualidade. Então, tu vai sentir coisas boas se tu mexer na tua pepeca, se tu mexer no teu Uhum. pinto. Tu vai fazer isso no teu quarto, não vai fazer isso em público. Né? Então, Uhum. assim, a gente vai falando a linguagem da criança à medida que ela vai crescendo, porque eles são mais rápidos do que nós, eles aprendem as coisas muito mais rápidos. Né? Só que a gente tem que deixar esse canal aberto, porque podem surgir dúvidas. Né? E esse o nosso papel enquanto pai e mãe também, né? Acho que Mas é muito bom.
respeitar o tempo da criança, né? Então, também não antecipar as coisas, mas se mostrar aberto. Porque se a criança confia em ti, ela sabe que ela vai poder falar sobre qualquer coisa contigo, isso já é muito bom, né? Então, é a ti que ela vai se dirigir quando ela tiver alguma dúvida. Então, estabelecer essa conexão de confiança, eu penso que é fundamental. Até vou aproveitar esse gancho, quando a gente pensa na questão, né? Eu estava falando da mulher não se tocar, não se conhecer, não se masturbar. Então, a gente vai... Daqui a pouco, isso se iniciou lá na infância. Uma criança de 3 anos que começa a descobrir que é bom mexer, né, no seu genital. Não tem a erotização que tem um adulto, mas tem uma sensação boa. Agora, se o pai ou a mãe vem uma cena dessas e brigam e manda para o quarto e para de fazer isso, alguns até batem, né? Já ouvi assim, bati na criança porque estava lá na sala, né, se tocando. Ou às vezes um olhar recriminador pode ser um olhar que fica, sabe? A vida toda ali na cabeça. Então, como é que a gente espera depois que essa mulher se toque quando ela se tornar adulta? Então, hoje a gente vê, assim, muitas mulheres que nunca se tocaram, que não sabem o que é um orgasmo, né? Porque por todos esses bloqueios em função dessa educação extremamente repressora, né? Junto, às vezes, aliado a questões religiosas, são coisas que também bloqueiam bastante, né? Então, uma ideia de que sexo é pecado, que só serve para procriação. Então, também pode ser alguns dos aspectos que podem trazer sofrimento, né? Enfim, uma série de coisas ali que vão dificultando essa caminhada. Isso, e também essa autopermissão, ela é como se a mulher estivesse sendo vista, né? Como se ela estivesse sendo olhada. Então, muitas vezes, ela não se permite porque ela tem essa sensação, não, mas né, alguém vai saber que eu estou fazendo isso. Ou... E, na verdade, não tem a ver com isso, né? Tem a ver com se conhecer, com se tocar, com realmente estabelecer essa conexão consigo mesma, né? E o quanto falar de sexo é uma coisa difícil, é um tabu ainda em todos os ambientes, né? E no casal também. Então, como fica mais difícil também uma mulher que não se conhece, que não se toca, que não sabe do que gosta, como gosta, onde gosta, como é que ela também vai conseguir passar isso para o seu parceiro, né? Então, no momento em que ela consegue ter esse autoconhecimento, isso vai facilitar muito. Mesmo que ela não consiga falar verbalmente, mas ela pode mostrar, ela pode direcionar a mão, né, para onde ela quer, ela pode com um sussurro, com um gemido, demonstrar que aquilo tá bom, né, com o movimento do corpo, né, dar uma dica para o cara se tá legal ou não, porque realmente, por mais que a gente pense, ok, tem que falar, é muito difícil, muitas pessoas não falam com ninguém, né? Às vezes fazem anos de terapia e nem na terapia falam sobre isso. E nem o profissional abordou esse assunto. Então, isso a gente vê como é difícil para muita gente. Mulheres, assim, já atendi com uma dificuldade que depois de um tempo conseguiram se abrir porque eu instiguei. E aí, assim, alguma vez tu já falou com o teu gineco sobre isso? Não, nunca falei, mas vai todo ano. Ele também nunca perguntou como é que tá a tua vida sexual. Não, é só lá fazer o exame, o físico, vamos ver como tá. Mas ninguém fala sobre prazer, sobre como tu tá te sentindo. Então, realmente é difícil para todo mundo. E acho que é um caminho longo ainda a ser percorrido. E o quanto é importante isso que a gente está fazendo hoje, por exemplo, né? De levar essa informação para as pessoas também compreenderem que elas podem ser ajudadas, que tem coisas que podem ser feitas, né? Para que a vida sexual seja melhor. Exatamente. E aí eu pensei, pode falar. Não, vai Não, lá. e aí eu estava pensando também, né, uma outra coisa que contribui, né, Marília, para a falta de desejo é essa questão do estresse, do cansaço, da preguiça, né? As pessoas Sim. trazem muito isso, né? Aham. E não sei o que tu pensa sobre isso, mas eu penso assim que se a gente esperar ter um momento ideal,
com tudo resolvido na nossa vida, a gente não vai fazer nunca sexo, né? A gente não Uhum. vai nunca sentir prazer, porque na verdade sempre vão ter coisas para fazer, ainda mais a mulher, assim, né? Hoje eu tava num Uber e aí era uma mulher e assim eu fui o Uber inteiro respondendo mensagem, mandando áudio, telefonando para as pessoas que eu tinha que telefonar e daí no fim eu olhei para ela e digo, nossa, nós mulheres a gente tá sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo, não quer dizer que, né, que vai ter qualidade 100% ou que não vai ter, mas assim, a gente está sempre fazendo mil coisas e a gente precisa começar a tirar tempo para isso, né? Uhum, uhum. Acho que é um ponto bem legal da gente tratar, porque também essa, na verdade, é uma das coisas que as mulheres referem como principal fator, né? O cansaço, o estresse e essa coisa de, tipo, sentir uma preguiça mesmo. Então, claro que assim, levantou às 6 da manhã, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa à tarde, vai fazer todas as outras coisas antes e vai esperar, como a gente falou lá no início, que o desejo venha de forma supernatural. 11h30 da noite, quando vão deitar na cama, não. Quem naturalmente virá será o sono, né? E vão dormir, não vai acontecer nada. Então, já entrando um pouquinho na última parte que eu queria tratar, assim, da questão de dar algumas dicas de como a gente pode trabalhar essas dificuldades, né? É essa coisa de ter realmente um espaço na agenda para o casal, né? Para a questão sexual. Os pacientes ficam meio assim quando a gente propõe isso, né? Do tipo, mas isso é forçado, mas daí não tem graça, né? Então, eu falo assim, cara, quanto tempo a gente dedica para o nosso trabalho? Para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha êxito. Cara, a gente rala, a gente se esforça, se dedica. E a vida conjugal, a vida sexual, a gente tende a achar que ela vai vingar sozinha, que ela não precisa de nada, né? E aí não se investe, não se coloca tempo, cuidado. Então, sim, às vezes precisa marcar, organizar alguém para ficar com as crianças, saber que, sei lá, 2 horinhas, 3, ou aquela noite vai ser só para vocês dois. Vão se preparar um para o outro, né? Como lá quando estavam se conhecendo no namoro, né? Que se preparavam, se arrumavam para esperar aquele momento. Então, tentar de alguma forma estar sempre renovando essa relação, dando espaço para isso, né? Tomar um banho juntos, que tu fala sempre, né, Bárbara? De ter esse espaço do casal, de intimidade. E aí eu estava lembrando também que um outro ponto que dá para a gente abordar hoje, nessa questão do desejo, os parceiros não vão ter o mesmo apetite sexual, vamos dizer assim, o mesmo Uhum. tanto de desejo. Então, vamos pensar que para um dos parceiros, uma vez por semana tá ok, ou para o outro tinha que ser todos os dias, ou 3, 4 vezes na semana. Vai haver um desequilíbrio. E ok, as pessoas não têm que querer da mesma forma. Como, de repente, um parceiro vai lá para jantar e vai comer um prato de massa e vai ficar satisfeito, e o outro vai comer 3. Né? Se o que come um tá bom, vai comer 3, vai ficar cheio, vai ser ruim. O que comeu só um vai ficar com fome, né? Então, também poder usar a masturbação como um regulador de ritmo, né? E daqui a pouco, quem não, né? Se a mulher não tá afim de transar, mas ela pode estar ali junto com ele no banho, né? Pode estar fazendo uma carícia, pode ajudar, ou pode estar deitada na cama junto. Porque às vezes a mulher tá tão cansada, isso eu vejo com muita frequência, que ela começa a evitar tudo. E aí não se beijam mais, o homem chega, ela já desvia, porque ela pensa que depois ela vai ter que transar. Então, se ela vai ter que transar depois, ela já corta tudo. E aí começam a se distanciar. Aí só tem no máximo um selinho, né? De manhã na saída e um na chegada. Não tem mais aquele contato realmente mais íntimo. Então, se ela sabe, e se o casal consegue trabalhar isso, de que ela não precisa seguir se ela não quiser, mas muito provavelmente, se ela se permitir, ser arretada, se ela vai ter vontade, porque o corpo dela está saudável e ela estará sendo estimulada, né? Isso. Exato, aqui a Alexandra está falando, né? Um acordo entre o casal é importante. É exatamente isso, né? Assim, eles vão ter que achar esse equilíbrio, né? E se permitir também, porque muitas vezes a mulher não se permite, ela olha para a pia e pensa assim: nossa, mas eu tenho que lavar a louça, nossa, mas eu tenho que recolher a roupa.
vai ter sempre isso, né? Então, assim, essa permissão mesmo de poder se colocar em primeiro lugar. Hoje eu respondi um stories que a pessoa disse assim, como ter o meu amor próprio e não parecer egoísta. Mas assim, ser egoísta é não, em momento nenhum, tu considerar o outro no processo. Uhum. Mas a gente precisa, primeiro a gente põe a máscara em si mesmo, para depois botar no outro e ajudar o outro. Isso E a aí. gente esquece disso, né? Então, poder olhar para si e se permitir. Só que a mulher não se permite, né? Nós mulheres, olha, a gente põe todo o resto antes, aí depois que a gente vai se dar esse luxo, né? Que Uhum. não é um luxo de poder se relacionar e poder viver intensamente uma relação, né? Porque aí é essa coisa dessa educação toda, né? De que mulher não pode, que não deve. Então, realmente, depois não consegue se apropriar do seu corpo, se apropriar do seu prazer, né? Da sua vida, fazer as suas escolhas. Então, é muito complicado mesmo. E aí que entra a parceria do casal também. Ok, a pia né, tá suja, vamos combinar, depois os dois vão lá, vamos transar primeiro, depois a gente vai lá e limpa, ou vamos nos ajudar aqui a limpar rapidinho para a gente poder ir namorar, sabe? Então também ter todo esse cuidado de saber que esse casal precisa estar conectado em tudo. É nas tarefas domésticas, é no sexo, é na educação dos filhos, em tudo precisa haver essa parceria, né? Esse cuidado. Então acho que isso é bem Uhum. importante. E a questão toda do estímulo, né? Como algumas dicas, então, essa coisa da mulher realmente poder se conhecer, pegar um espelhinho, abrir as pernas, colocar o espelhinho no meio da perna, olhar para o seu genital, conhecer, ver como é que é, tocar, perceber o que sente, onde sente, o que gosta, o que não gosta, né? Então, e isso é algo que ajuda muito, assim. A coisa de pensar em sexo também, porque se tu não pensar em sexo, né? Quanto mais tu pensa, mais estímulo tu vai ter. Se eu tô aqui, ok, tô bem, não tô com fome, mas se aparecer aqui na telinha do meu celular, alguém lá, uma receitinha de uma sobremesa bem boa, provavelmente eu vou ter vontade de comer doce, que eu não estava tendo antes. Então, com Isso, sexo, com uma... e as mulheres às vezes nem sabem como fazer isso, né? E eu às vezes sugiro, né, Marília, assim, olha, comecem a seguir perfis de pessoas que falam sobre isso, né? Comecem a ler contos eróticos ou, né, assistam filmes Uhum, eróticos e não pornográficos, né? E uhum. aí a imaginação começa a trabalhar e o desejo ele aparece. Exatamente. E aí, isso é importante também, essa diferença entre o filme pornográfico e o filme erótico, né? Normalmente as mulheres tendem a não se excitar muito com o filme pornográfico, né? Uma coisa mais dos homens, assim. Então, ok, vamos buscar alguma coisa que te estimule, que seja legal para ti, né? Mas usar esses recursos, perceber que há essa possibilidade. Agora, se tu evita tudo, fica difícil. E às vezes evita por quê? Por não saber, por não se sentir confortável com isso, porque isso parece errado, parece estranho, né? Não parece permitido. Então, realmente, ter o acesso à informação, a buscar esse conhecimento, né? Como tu estava falando aí, tem tanta coisa hoje aqui, né? No nosso celular, é só clicar e assistir. E sim, isso devagarinho a gente vai se trabalhando, vai modificando, né? A Olha questão. só, Hum, Marília, tem uma outra questão aqui que eu achei bem legal, que eu acho que pode ser muito interessante também, ó. Muitas das minhas clientes buscam algo apenas para satisfazer os companheiros e passam dor, desconforto, muitas vezes por falta de lubrificação, por estímulo e por preliminares. uhum, 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 É, porque na verdade o que acontece? A dor, ela não é normal ser sentida. Se tem dor, se tem algum desconforto, tem alguma coisa aí nas etapas da resposta sexual humana ou tem alguma coisa física, uhum, 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 né? Que vai fazer com que a libido também desapareça, porque eu não quero viver repetidamente uma coisa que me faz sentir dor. Então eu começo a evitar, eu perco o desejo, uhum. né? E aí, falando nisso, eu Muito estava bom. também que uma coisa muito comum, né, Bárbara? Que a trans acaba quando o homem goza. É muito comum isso acontecer.
né? Ah, Então, o homem, às vezes, não percebe, não sabe se a mulher gozou ou não, não consegue perguntar. As mulheres não falam, muitas fingem, que é isso que, né, a pessoa aí estava falando, porque acham que precisam mostrar para o homem que está satisfeita, que ele agradou, enfim, ainda uma coisa muito voltada para o outro, né? Não tendo coragem de dizer não consigo, não tive. E então para aí, então também ajudar os casais a ampliarem esse repertório. Não precisa terminar aí, ok? Não vai mais ter penetração, porque né, o pênis já não vai estar mais com ereção, mas dá para usar o dedo, dá para usar a boca, dá para usar um acessório, né, um vibrador, um estimulador de clitóris. Então tem vários recursos. Porque se tu sair da relação sempre no meio do caminho, ficou chupando o dedo, tu não vai querer voltar, não vai querer repetir a experiência. Agora, se os dois tiverem prazer, porque a gente funciona assim, tudo que dá prazer a gente quer repetir. Então, se é isso. muito prazeroso, vai querer repetir e vai até vencer aquela preguicinha, sabe? Agora, cara, tô cansada, tô com preguiça e já sei que vou ficar no meio do caminho, que não vou sentir nada, ou vou ter dor, como tu estava dizendo. Para quê? Vou evitar. E às vezes uma forma de evitar também é a briga. Não sei se tu percebe isso. Casais que brigam Sim, para sim, daí muito. chega perto de mim, porque eu estou muito furiosa contigo hoje. E aí começa a briga, e aí vai acumulando mágoas, frustrações, decepções, e aí tudo vai ficando mais complicado, né? Uhum, exatamente. E assim, quem sabe, né, tu fala um pouco sobre essa questão da terapia sexual, né? Como é que tu vê a questão da terapia sexual entrando nesse processo? E até a terapia de casal também, né, Marília? Eu vejo como fundamental, assim, que todo profissional, independente de fazer terapia sexual ou não, que tenha um conhecimento, porque é uma das coisas que, enfim, fazem parte da vida e que em algum momento vai aparecer no teu paciente individual, no casal, né? Então, assim, os colegas, né, de profissão, porque na faculdade a gente não tem nada, eu não tive nada sobre sexualidade, né? Então, tem a possibilidade agora de fazer um curso contigo, um curso super bom, né? Que as pessoas podem fazer em casa, na hora em que podem. Então, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento, a gente tem que poder se sentir confortável para poder abordar esse assunto com o paciente. E eu acho que ajuda muito, né? Quando o terapeuta consegue trabalhar isso, ficar bem, ele vai passar essa segurança para o cliente, por mais que aquilo seja desconfortável para ele, que ele nunca tenha conseguido falar, ele vai conseguindo se soltar. Dificilmente ele não consegue, sabe? Pode demorar um pouquinho, mas se o profissional estiver bem, isso vai acontecer. E ajuda muito, né? Quando vem os casais juntos, fazer bem, é bem uma psicoeducação. Como é que funciona, como é que ela sente, como é que tu sente. Porque às vezes eles viram inimigos mortais, né? Brigam por coisas que é como eles são, que isso não tem como mudar. Funciona assim, outro funciona assim. É só saber. Saber e Uhum. aí poder ajustar. Né? Então, eu acho que a terapia sexual auxilia muito, acho que é super importante. Muitas pessoas não sabem onde procurar ajuda. Eu já ouvi muitas pessoas. Verdade. Eu não sabia que com um psicólogo eu poderia falar. Eu não sabia onde eu poderia falar sobre isso. Então, é isso, nem saber aonde buscar ajuda, às vezes as pessoas sabem. Então, de novo, assim, eu falo a importância desse espaço, né, Bárbara, que atinge muitas pessoas e onde elas podem ter muita informação, onde sei lá, uma coisinha que a gente falou aqui vai atingir diretamente lá na necessidade dela, da pessoa conseguir não se sentir uma estranha, né, que aquilo só acontece com ela, né, de conseguir realmente, assim, se conhecer, começar a se apropriar da sua história, do seu corpo, da sua sexualidade, e saber sim que tem como pedir ajuda, tem como pedir ajuda. E tem como melhorar muito, tem como viver melhor a sua vida, porque a sexualidade é um dos pilares, né, importantes de uma vida plena, feliz, satisfatória. Então, tem que cuidar disso também, como a gente cuida, sei lá, do nosso físico na academia para ter saúde, como a gente cuida né, vai estudar, vai ler, também a gente poder cuidar da nossa vida sexual.
Então, acho que é por Muito aí. bom. É, não, e acho que é bem isso mesmo, né? Que a gente não se dá conta que a sexualidade ela está presente na nossa vida desde o momento que a gente nasce. Ela só Uhum, tem estágios e ela vai se desenvolvendo, uhum, né? E a gente vai experimentando algumas coisas com mais facilidade, outras com mais dificuldade, mas a gente pode viver a sexualidade de uma forma muito plena, porque uhum, a gente vê assim as pessoas que, né, que a vida deslancha, né, assim que conseguem colocar seus projetos, né, assim que se independizam emocionalmente e profissionalmente, tá ligado a uma vivência plena da sexualidade. Por quê? Porque a energia uhum. é energia de vida, é pulsão de vida, como a Tudo. gente fala, né, com o Freud. Mas Uhum. muito bom. Marília, deixa teu contato, deixa o nome do teu Instagram aqui também, o pessoal te acompanhar, né? Fala de novo onde é que tu atende, né? Assim, para as pessoas poderem também te conhecer. A gente tá, assim, tem 3 minutinhos ainda, né? Sim. Então, fala sobre isso e a gente vai Tá. encerrando. Então, meu nome é Marília Zanella, dá para vocês procurarem ali no Insta, marília.zanella. O meu telefone 99909-1604, 54 na frente. Atendo o Antônio Prado. E quero aproveitar o último minutinho para te agradecer e dizer que eu fiquei muito feliz de poder participar dessa conversa contigo, tá? Foi um prazer mesmo. Muito obrigada. Eu, Até uma eu que próxima. agradeço a tua disposição, né? Assim, trouxe tantas coisas importantes para a gente poder pensar com relação ao desejo feminino, né? Assim, o quanto que é complexo, né? Não é uma coisa simples. Às vezes a Uhum. gente brinca assim, ah, mas não tem nenhum Viagra para mulher, né? E não existe Viagra para mulher, né? Assim como às vezes o Viagra também não funciona para os homens porque ele não é uma máquina, né? Então tem muitas coisas aí. Mas o importante é a gente saber mesmo que as pessoas podem resolver suas questões emocionais, podem aprender umas com as outras como resolver a vida e poder seguir adiante. Então, muito obrigada, Marília. A gente um Eu, outro dia combina de novo. uhum. Tem outros tantos assuntos, né? Muito Ah, obrigada, então. eu que agradeço. Gente, a Beijo. gente vai se despedindo, então, por aqui, né? Vai ficar gravada 24 horas essa live. Isso, mandem coraçõezinhos aí para a Marília também. Acho que ela, assim, trouxe com muita propriedade muitas coisas importantes. Tá bom? Um beijo, porque senão vai cair o negócio aqui. Até Até. mais. Tchau, tchau. Tchau.